Olá, senhoras e senhores, tudo bem? Eu vou convidar aqui as pessoas que vão participar desse bate-papo que a gente vai fazer hoje, tá? Só um instantinho. Gente, só para ir alinhando a situação, vamos que vamos. Só um segundinho, já vai dar certo, tá, gente? Olá, conseguimos. Olá, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo Primeiro, bem, tudo Alexandre? bom, obrigado por vocês poderem participar aqui nesse momento. Sei que vocês já trabalharam o dia inteiro, né? E agora vamos conversar mais um pouquinho. Mas eu acredito que são temas bastante importantes que a gente pode dialogar e percepções diferentes. E eu acho que vai ser legal. Obrigado. Sim, é um prazer muito grande, é um convite muito especial, né, que a gente recebeu. E estamos aqui, né, para esse bate-papo, para a gente, de repente, construir algo juntos, né? Sim, eu estou ainda tentando adicionar o restante das colegas aqui, tá? Já vai fluir da melhor forma. Aí, E tem mais alguém que está faltando? a Juliana, Só um segundo. eu não estava conseguindo pedir para participar. Eu acho que acredito que ela tenha que fazer o pedido também para aparecer aqui para mim. Você chegou a pedir para participar, Alexandre, ou foi pelo meu pedido? Então, apareceu aqui, né, que você estava pedindo, aí eu aceitei, aí isso. Deixa eu ver aqui só um instante. Juliana, né? Isso. Agora. Acho que agora vai. Beleza. Oi, agora estamos todos. Legal. Então, primeiro, sejam muito bem-vindas. Agradeço muito, né, a atenção de vocês, a disponibilidade. Faz um tempinho que a gente está tentando alinhar as agendas e hoje deu certo. Muito obrigado. Gente, só aproveitar o ensejo, né? Acredito que possivelmente vai ter mais pessoas que seguem vocês assistindo em algum momento esse vídeo. Então, eu vou me apresentar muito rapidinho e falar por que é que eu fiz essa proposta para vocês, para a gente poder conversar um pouco. Bom, eu sou Alexandre Onig, eu sou formado em Relações Internacionais, em Geografia, eu sou doutor em Geografia e estou desenvolvendo meu segundo pós-doutorado em Geografia na Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. Eu tenho trabalhado na questão de percepção social de alterações climáticas no Pantanal, né? E o Pantanal, acho que todo mundo está sabendo, está pegando fogo, né? Então o negócio fica bem esquisito. Mas um ponto importante dessas lives, desses encontros, né, desses diálogos, é que eles vão compor um material que vai ser um mini curso, né, que vai ser ofertado para os alunos da UEMS mesmo, para adolescente e tudo mais. E eu acho que essa forma da gente poder conversar talvez seja mais fluido para eles entenderem do que necessariamente uma questão acadêmica muito forte, né? Então, agradeço muito vocês participarem, terem acompanhado o trabalho de vocês pelo perfil
E, puxa vida, vamos conversar. Queria saber, por favor, né, para vocês se apresentarem, o que vocês fazem, quem são vocês, por gentileza. Bom, já agradecer novamente, né, pelo convite. É uma honra mesmo, né, para a gente estar aqui contribuindo de alguma forma, né, para esse seu projeto, né, para essa questão para adolescentes, para jovens, para estudantes, para a gente trazer esse olhar, né, para essas questões, para essas crises, para a crise ambiental, para essas emergências, né, que estão acontecendo. Então, vou me apresentar, né, meu nome é Isis, sou psicóloga, estou fazendo a formação em ecopsicologia, né, sou uma das cofundadoras do SEI, junto com Ana Luísa e Ju, né? Depois elas se apresentam, né, um pouquinho mais, né? Mas queria falar um pouquinho sobre o contexto ali, né, da ecopsicologia, Sim, por favor. para dar uma contextualizada, né? A ecopsicologia é uma área que surge a partir da união, né, entre a ecologia e a psicologia, no intuito de trazer uma reconexão, né, do ser humano com a natureza. E eu vejo que isso hoje é muito presente, a desconexão, né? A gente vê muitas pessoas desconectadas, até nós mesmos, né? Em algum nível, né? Desconectado, quando acontecem situações, né? Como a do Pantanal, que é recorrente, todos os anos acontecem, e claramente há uma desconexão, né? Da gente realmente entender qual é o nosso papel, o que que a gente pode contribuir de alguma forma, como que a gente pode expressar também a nossa dor, né? Porque a gente sente uma dor, né? De ver situações acontecendo, né? Sim. Ao nosso redor, uma impotência, talvez. Então, a ecopsicologia surge muito nesse sentido, né? De propor práticas de reconexão, né? Com a natureza, para a gente estar expressando não só a nossa gratidão, né? Pela natureza, mas de honrar as nossas dores, de dar nome para essas dores e de pensar em formas também, né, ativas, né, de participação. Sim. Ah, Então, sei, pode falar. só aproveitando, né, as convergências, e depois eu já passo a palavra para os demais. A questão, quando você está falando do método, é muito parecido com o método que eu uso, né, que é a questão da percepção social, que é justamente o ser humano, né, integrado com a questão da natureza. E aí, como eu estudo grupos muito específicos que estão diretamente ali vinculados com a questão do meio ambiente, tem é a mesma coisa. Só que aí a gente anda um pouquinho, né? Entra nessa questão da urbanidade, parece que a coisa é completamente exótica, parece que está completamente desconectado de tudo, e a gente vive no mesmo espaço, né? E aí, eventualmente, as pessoas vão. Não é que se negam, né? Mas elas sequer conseguem dar o nome para aquilo que elas estão vivendo, para aquilo que elas estão sentindo, né? Então, muito massa o trabalho de vocês. Exatamente. Eu acho que a ecopsicologia entra justamente nesse ponto da gente poder dar nome para essas dores, né? Porque a ecopsicologia surge nesse contexto de perceber uma ausência da psicologia em pautas de sustentabilidade, né? Muitas questões nos afetam, né? O ambiente nos afeta, né? As famílias, né, nos afetam, mas e o meio ambiente, né? O lugar que a gente vive também nos afeta. E algumas comunidades, né, afetam muito mais, né? De ter aquela questão do seu corpo muito vinculado ao território. E o SEI, né, a gente pensou muito nesse sentido, né? De, nossa, a ecopsicologia é um caminho que faz muito sentido, né? Para nós, então, vamos pensar ali num projeto para tá englobando, né? Para estar integrando esses diferentes olhares. Depois a gente pode falar um pouco ali sobre os serviços, né? Mas muito com essa visão de ecologizar a psicologia e também psicologizar a ecologia, né? Que uma é necessária para a outra, né? Sim, verdade. Quem? Eu queria comentar uma coisa que você falou, Alexandre, que eu Por achei importante, favor. assim, da metodologia que vocês estão usando. E uma coisa que a gente trabalha muito no SEI, a gente faz alguns processos até de meditação guiadas, né?
E uma coisa que a gente trabalha muito é esse processo da gente, inclusive, se entender enquanto natureza, né? A gente não é desvinculado ou é algo fora da gente, é essencialmente dentro da gente, né? Então, a gente entender que, por exemplo, tem 70% do nosso organismo é água, né? A gente, quando faz um exame de sangue, a gente mede ferro, né? A gente mede cálcio, a gente mede minérios, né? Então, a gente tem terra dentro da gente, né? E por aí vai, né? Então, a gente entendendo que, na verdade, essa desconexão, ela acontece por um processo histórico, né? Assim, que a gente pode, né, até entrar um pouco mais, mas existe um processo histórico de desconexão. Mas quando a gente olha, né, a longo prazo, para trás, a gente percebe que a maioria das civilizações eram centradas na Terra, né? Tinham os ciclos e as fases fases da natureza muito atreladas, porque a agricultura era baseada nisso, né? A forma como ela se manejava era baseada nisso. Então eram os deuses eram a natureza, né? As deidades eram elementos da natureza. Então, quando a gente vai percebendo, historicamente falando, né, dessa desconexão que vai acontecendo entre esse ser humano e essa natureza que se torna, né, o que a gente chama de antropocêntrico, né? Então, o ser humano está no centro, na verdade, o que a nossa proposta é que seja ecocêntrica, né? Que a ecologia esteja no centro. E isso não exclui nós, seres humanos, isso inclui a gente também, porque a gente é parte disso tudo, né? Então, trazendo até essa percepção também de que uma das propostas que a gente traz é esse espaço e também esse espaço da reciprocidade, né? Como a Isis falou, a gente percebe muito assim, né? Por exemplo, se a gente pega pautas ambientais, ativistas, né? Pessoas que estão trabalhando com isso, tem níveis altos de eco-ansiedade, por exemplo, que é uma ansiedade que é, né, um sentimento de desesperança, de desespero com relação ao futuro, né? A um futuro esse vinculado à crise ambiental, né? Mas a gente também percebe o oposto, essa reciprocidade, quando, por exemplo, a gente faz um banho de floresta, que a gente vai explicar depois o que é, e a gente vê o encantamento que as pessoas têm pela natureza e as coisas que acontecem nesse vínculo que é criado, né, entre a floresta, por exemplo, e uma pessoa, né? Ou quem gosta muito, tem um pet em casa, né? O vínculo que é criado entre o humano e o mais que humano, né? Então, na verdade, é uma relação recíproca, né? Porque a gente a ideia é que a gente vá resgatando, né, esses espaços de alguma maneira. Sim. E só aproveitando um instantinho, né? Você foi falando da questão dos ciclos, da questão das formações de identidade mesmo, né? Aqui no Pantanal só existe o pantaneiro por conta do Pantanal, né? E todos esses atravessamentos de não de interromper os ciclos, né, naturais das coisas, tá deixando as pessoas ali, aquelas populações, sem um vínculo com a identidade delas. Então a gente tem alguns grupos que simplesmente perderam completamente aí a capacidade de viver a partir daquela natureza, né? E tem outros que têm uma resiliência maior, porque tem uma capacidade econômica maior, mas ainda assim estão numa situação ruim, né? E esse é um ponto bastante importante, né? Na hora que os ciclos são rompidos de forma completamente abrupta, a gente perde o nosso histórico inteiro, né? Bom, e aí a gente precisa ir se atentando com essa situação. Isso. É muito importante se atentar, né, para essas questões, porque muitas vezes é possível observar uma dor profunda mesmo, né, dessas pessoas perderem a sua identidade, né, justamente porque essa questão do corpo, da sua história de vida, está ali atrelada ao lugar, né, ao lugar que ela vive muitas vezes para o sustento também, né, então esse sustento muitas vezes também é retirado, né. Então, esse olhar integrado de ecologizar e psicologizar, né? Eu vejo que é uma urgência, né? A gente trazer esse olhar. Sim. Só contribuir também um pouco, senso de perda de identidade, a gente está vendo, como a gente falou aqui, com todos nós. Primeiro a gente vê isso acontecendo com as pessoas que estão mais próximos da Terra, né?
precisam dela para o sustento, mas isso vai acabar atingindo até as pessoas na cidade, já está, né? A gente está tendo muitas pessoas, especialmente os adolescentes hoje em dia, com déficit de atenção, com fadiga mental, com um déficit, né, que está acontecendo conosco, porque a gente rompeu essa ligação, né, com a natureza e conosco. O simples fato de estar na natureza, a gente se distancia desse mundo digital, a gente consegue silenciar todas essas vozes falando o que a gente precisa, né, como a gente tem que ser. E aí a gente consegue, em contato com a natureza, se distanciar dessas vozes e realmente nos encontrar. E é uma solução simples. Só que a gente se esquece, porque a gente está muito nesse mundo, né, de coisas que precisamos fazer, de como temos que ser. Uma das pautas que a gente queria trazer aqui hoje, né, é como esse mundo digital, esse consumo, tem afastado a gente da natureza e, por consequência, afastou a gente de nós mesmos, né? Somos bombardeados todos os dias. Então, não sabemos mais quem somos. E uma das coisas interessantes que a gente pode ver como esse consumo e esse afastamento da natureza está sendo prejudicial para a nossa saúde é que a gente tem tantas opções hoje em dia de consumo, né? De o que comer, o que vestir, os produtos de limpeza, que o nosso cérebro está sobrecarregado. São muitas opções, é muita informação, é muita coisa. E aí isso vai cansando o nosso cérebro nas áreas mais importantes, que são as áreas que envolvem o nosso autocontrole. Então, com o nosso cérebro cansado, a gente perde esse senso de autocontrole. A gente não consegue mais distinguir o que a gente precisa, o que está sendo bom. E aí, nisso, tem até um nome para isso, né? Que é uma condição que hoje em dia, várias pesquisas saindo sobre isso, que é a fadiga da atenção dirigida. Que a gente está focando em coisas que estão nos deixando muito cansados. Ao mesmo tempo que rola uma questão de vício, né? Porque a gente está, por exemplo, faz uma busca de o que eu preciso comprar para limpar minha casa. Várias opções de produtos de limpeza, várias opções de roupas, de comida. E aí a gente vai pegando essa informação e aí a gente quer mais, né? Existe essa questão da liberação de dopamina. A nossa conexão com os dispositivos digitais hoje em dia, qualquer interação que a gente tem libera uma dopamina no nosso cérebro, né? Do tipo, mandei essa mensagem, eu li essa mensagem, consegui responder o e-mail, eu vi essa informação no TikTok, qual que é a próxima? Quero mais, quero mais, quero mais, quero mais. A gente está perdendo o nosso senso de autocontrole. E essa liberação de dopamina, que é o que acontece também com pessoas quando o vício, né, se faz presente. Então, a gente tem um cérebro que está muito cansado, a gente não consegue controlar, e ao mesmo tempo está muito, assim, suscetível a esse vício, né, que acontece com a gente. A gente fica preso nisso, né, nessa interação digital, viciado em consumir. A gente pode até usar uma figura como se a gente fosse o hamster na rodinha, né? A gente fica lá ali girando, consumindo, só que a gente não chega em lugar nenhum e a gente se cansa. E aí, com isso, um cérebro que não tem autocontrole, que está viciado em consumir, a gente perde essa conexão com a gente e também com as coisas que a gente está consumindo, né? A gente pode também usar de novo aquele supermercado e comprar algo para comer. Hoje em dia, as bananas estão vindo cortadas para gente. Cortadinhas em rodelas dentro de um saquinho plástico. Então, a gente já perdeu até a conexão com a fruta, né? E a gente não sabe de onde vem. A banana a gente até consegue saber de onde vem, mas assim, os jovens hoje em dia, né, o pessoal hoje em dia que não tem essa conexão, não sabe, né, de onde está vindo o frango, como esse frango está sendo tratado. A mesma coisa com as nossas camisas, né, com as roupas que a gente veste. A gente não sabe de onde está vindo e às vezes a gente não quer saber. E a Joanna Macy, que é uma autora muito maravilhosa, a gente fala dela, acho que a gente vai citar o nome dela várias vezes hoje aqui nessa live. Ela fala que a gente, às vezes, não quer saber porque a gente sabe que a gente está fazendo coisa ruim. A gente sabe que a gente está explorando a terra, a gente sabe que a gente está explorando o animal para a gente comer.
Só que a gente não quer saber, porque isso dói. Isso dói saber que, na maioria dos casos, né, dói pra gente saber que a gente tá maltratando um outro ser, ou tá desrespeitando, né, a terra, a comida que a gente está ingerindo. Então a gente meio que cria mais uma barreira, né? De pai, não queremos saber porque é muito, muito triste, muito feio, né? Então a gente separou muito essa questão, não só de quem somos, mas de onde está vindo o nosso sustento. Que é tudo ligado, tudo ligado. Nós somos a natureza, né? Sim. Realmente, o momento onde a gente está é o momento que causa muita ansiedade, causa muita tristeza, mas a gente está aqui também para falar das coisas positivas. Sim. O que a gente pode fazer para mudar essa situação, né? Porque também, novamente, outra razão pela qual a gente se distancia é porque a gente entra em pânico. Nossa, o que eu posso fazer agora? Eu não tenho condições de ir para o Pantanal e ajudar. Eu não tenho condições de... O que eu posso fazer agora, né? Então, a gente trouxe aqui umas... não só umas dicas, né? Mas a nossa fala hoje é para a gente meio que restaurar essa nossa esperança. Esperança ativa, como diz a Ana Mace, novamente. Vamos citá-la várias vezes hoje aqui. Pode falar, Por amiga. favor. Eu queria comentar uma coisa aí do que tá falando, né? Isso da banana, eu me lembrei que um dia eu estava conversando com umas pessoas e alguém falou algo tipo, ia morar numa casinha no interior, ter ali a minha horta, a minha vaquinha que ia ter um leitinho, só uma vaquinha, tá bom. Aí eu fiquei assim, mas você entende como que isso funciona, né? Assim, a vaca para dar leite, ela precisa ter um bezerro, né? Ela precisa, enfim, de um boi, enfim, né? A pessoa, nossa, nunca tinha parado para pensar nisso, né? E aí, esse é o nível de desconexão que a gente tem até com a coisa desse ciclo natural que, inclusive, acontece na gente, né? A mulher lactante, ela tá lactante porque ela tem um bebê para amamentar, né? Então, é um nível de desconexão, assim, de realmente não conseguir nem se perceber nesse mesmo ciclo, né? Efetivamente somos o mesmo ciclo, né? A gente também cicla semelhante, né, à natureza. É porque eu me lembrei que você falou da banana, eu acho essa história do leite também bem curiosa, assim. Enfim, era só para fazer esse adendo. Queria fazer uma contribuição também Por favor. ainda nesse sentido, né, da banana, do leite, que me lembrou de um conceito que a gente tem falado muito, que é o desemparedamento da infância, né, justamente de trazer a importância da conexão com a natureza para as crianças, para o desenvolvimento das crianças, né? E quando a gente vê essa desconexão e pensar o tanto que isso pode impactar, né, no desenvolvimento dessa criança, de não saber de onde que as frutas vêm, né, de não saber como que é uma banana, de não entender o ciclo ali de vida, né, de diversos seres. Então, acho que é algo que a gente precisa falar mais, né, sobre a importância desse desemparedamento da infância. Acho que dentre as práticas, né, que a Ju disse que vai trazer, eu acho que essa também é uma importante, né. Sim, a gente perdeu a conexão, tanto que até os adultos, né, tem etapas da nossa vida que a gente não está sabendo lidar, porque a gente se desconectou da natureza ao ponto de a gente se desconectar de coisas que são naturais e normais que acontecem. O ato de comer, né, ou até o luto, né, a morte, isso é uma coisa que a gente aprende com a natureza. Mas se a gente não estiver vivenciando isso no dia a dia, a gente não entende como lidar com isso, né? As mudanças de estações, isso acontece na nossa vida, as estações vão mudando. A gente só observar a água, né? Como é que o rio corre, ele para, existe uma barreira, ele contorna, ele continua. Tudo são ensinamentos ancestrais que também a gente perdeu essa conexão, né? E como adultos isso também afeta a gente. Claro que afeta também quando criança, né, o nosso desenvolvimento, mas até em coisas que acontecem no nosso dia a dia. Obstáculos. Sim. A gente não está sabendo lidar por essa desconexão com a natureza, né? E como isso é simples, só que a gente não vê isso. Sim.
Só para, né, seguindo essa questão do fluxo, vocês foram falando, né, eu fui juntando aqui informações e fui lembrando de alguns pontos. Faz um tempo já, fui fazer um trabalho no mestrado, então já tem um tempinho, né, e era sobre questão de atividades ao ar livre, e aí a hora que você coloca atividades ao ar livre, o Google já te direciona atividades outdoor, e se você coloca atividades outdoor, todas elas, das imagens, de tudo que você puder imaginar, está vinculado com alguma marca, e nenhuma delas vinculado com a nossa realidade ambiental. Então, na medida, né, tanto para jovens quanto para adultos, a gente fala, olha, a gente precisa ter um vínculo, exercitar um vínculo com a natureza, acho que o pensamento do sujeito vai para a neve, vai para os Alpes, vai para qualquer outro lugar, e às vezes ele não consegue perceber que na pracinha do lado, quando tem, né, aquela árvore, aquele gramado faz parte da natureza, e ele faz parte da natureza também. E aí tem uma colega aqui que está como ciclo envelhecer, né, ela falou da questão da casinha do interior com a vaquinha. Acho que tem uma questão a mais, né? Porque eu tenho casa no interior aqui do Mato Grosso do Sul, em Nova Andradina, que é uma cidade vinculada com a questão da agricultura e da pecuária, e é tanta informação, e esse agro é tão novo, é tão tecnológico, é tão intensivo, que muitas vezes os meus alunos que vinham adolescentes, jovens adultos, né, eles mesmos, estando no campo, estando no interior, com um nível informacional completamente diferente, ou seja, eles estão ali, vivem ali, mas dissociados, então, esse conhecimento tradicional, essa questão de observar os ciclos, e mesmo de conseguir, vou usar a palavra econômica, explorar, né, aquele recurso da melhor forma possível, ele não consegue, porque ele só acredita, ou ele só desenvolve, que para trabalhar, para desenvolver, ou ele tem que estar numa empresa, ou ele tem que replicar as atividades que vão sendo desenvolvidas pelo agro, né? Eu falava assim, não, jovem, tem outros caminhos, né? Mas aí fica a gente, né, falando contra grandes marcas, né? Então você tem um reforço de imagem muito grande. Então, e também não é de agora, né? O lance é que muitas das coisas que, pelo menos quando eu era criança e adolescente, que falavam que era muito para o futuro, né? Elas já estão acontecendo, né? Do ponto de vista das crises climáticas, das crises ambientais. Então, de alguma forma, a gente tem que lidar de modo objetivo, né? Antes tarde do que mais tarde ainda, né? Claro que essas transversalidades de como que as pessoas sentem são diferentes, mas é aquele ponto, né? Hoje eu peguei um Uber e o motorista estava falando que o café ia aumentar por conta da mão de obra, que ninguém queria trabalhar. Aquele papo sempre, né? Eu falei assim, meu senhor, mas você tem toda uma questão climática, não está chovendo, não está não sei o quê, tem a questão do azeite, né? Para a próxima década não tem previsão de reorganizar. Isso tudo afeta a gente. Eu posso estar num grande centro, posso estar em Brasília, em São Paulo, em qualquer lugar. Estou sendo afetado por essa situação, né? Então... E você falando... Oi, não, é só uma contribuição, Alexandre, que você estava falando, né? Na verdade, quando você começou a falar do Pantanal, me veio um pouco também, e a gente está em outro bioma, né? A gente está aqui no Cerrado. E o Cerrado também é um lugar de muito agronegócio, né? A gente foi para Chapada dos Veadeiros agora final de semana e, assim, infelizmente, até chegar na área ali de reserva do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros é só soja, né? Então é muito triste ver aqueles campos imensos, extensos, assim, de soja. E a gente sabe o que a monocultura, né, faz com a terra, né? E a gente sabe também que o Cerrado é o berço das águas, né? É onde se tem as raízes para elas, as raízes das árvores para elas se manterem, elas têm que serem bem profundas, né? Então a gente já pensa muito nesse impacto a longo prazo que vai afetar todo o nosso país, porque aqui é onde nascem literalmente as águas, né? Que irradia para todo o resto do país. E aí me ocorreu quando eu sempre gosto desse conceito da Vandana Shiva, né, que é uma mestra muito importante, né, ecofeminista, que fala sobre a monocultura da mente, né, o quanto que a gente projeta essa forma de pensar na agricultura, né, como uma monocultura, e a gente traz isso também, né, tá interligado, na verdade, um alimentando o outro na nossa mente, né? Essa monocultura da mente também, da gente pensar em só uma coisa e a gente ter só uma forma de viver a vida, de pensar a vida, né? Sem observar a diversidade. E a natureza, ela é diversa,
né? Você entra num espaço natural, num parque, numa reserva, num ambiente que está mais preservado, você vê ali tudo meio que coexistindo, né? Então, pensar a monocultura também é muito difícil aqui para o Cerrado, né? Não, e né, só aproveitando, inclusive que eu vi que um amigo aqui que é biólogo acabou de entrar, e aí eu lembro da questão do quanto a gente vai, não é que enquanto a gente vai falhando, enquanto são apresentados conhecimentos fragmentados para a gente, né, enquanto estudante, cidadão, e como que a gente tem uma dificuldade de juntar essa situação depois. Por exemplo, esse debate para a gente aqui que atua diretamente no território, né, na Bacia Pantaneira, é recorrente a gente falar que, olha, se você não tiver uma ação plena no Cerrado, que é onde estão as nascentes, né, que no Pantanal, pelo tamanho dele, pela condição dele, tem pouquíssimas nascentes, são tudo rios que vêm de fora. Então, assim, você pode ter toda a energia do mundo focado ali dentro daquela bacia, e se fora não tiver, na verdade, a coisa sai do controle da mesma forma, né? E as pessoas têm alguma dificuldade de entender. Eu falo, gente, é geografia. Tem que lembrar lá tem que lembrar lá da tia Márcia dando aula, falando de bacia hidrográfica, né? Mas o conhecimento vem fragmentado para a gente, isso vem sendo reforçado de forma fragmentada, e aí depois, para a gente lidar com problemas complexos, fica uma barreira mesmo de conhecimento, de entendimento, né? Que para a gente ter água aqui no Pantanal, que para a gente ter os ciclos, o cerrado tem que estar preservado, né? A massa de umidade tem que vir da Amazônia de alguma forma para chover em São Paulo, né? Então, assim, essa fragmentação, né, como vocês colocaram, ela é drástica, né? E o pessoal fica patinando em cima das mesmas ideias, né? E eu sempre, né, vindo também do interior, eu sei o quanto é importante a questão do agro, né? E nos espaços que eu tenho, eu falo assim, gente, olha, o agro, antes de tudo, ele tem que ser mega ambientalista, né? Porque se você não tiver uma preservação dos recursos naturais, você não tem o essencial, né, para produzir nada, que é a questão da água, né? Mas aí tem um rompimento, né? Tem uma barreira ideológica gigantesca do sujeito entender dessa forma, né? Em algum momento eles vão compreender pela necessidade que a coisa vai se apresentar, né? Mas o ideal é que fosse antes, né? E, gente, só aproveitando, o que vocês, me fala um pouco, por favor, do trabalho de vocês, como que vocês vão aí trazendo as pessoas de volta para elas mesmas, por favor. Bom, assim, a gente tem alguns serviços, né, que a gente faz, dentre eles a ecopsicoterapia, que é uma psicoterapia, né, centrada nesse espaço da ecologia, né? Então, assim, mas como é que é? Tem que ser necessariamente no ambiente natural? Não necessariamente, mas o ideal é que seja, né? Mas trazendo e fazendo muitas analogias das nossas vidas, né, com ciclos da natureza. Como acho que a Ju falou um pouco, né? Então, uma das propostas, a proposta individual é mais ou menos essa, né? A ecopsicoterapia. A gente também trabalha com vivências e imersões na natureza, então a gente promove diversos tipos de vivências diferentes, né? A gente está bastante acostumado, a gente brinca que a gente tem um parque parceiro aqui no DF, que é o Olhos d'Água, é um parque que sempre nos acolhe, é um parque urbano, né? Que é importante também dizer isso, assim. Então a gente, por exemplo, tem ali a questão do barulho. Esses dias a gente foi fazer uma vivência lá, e aí tava tendo uma motociata do lado, assim, a gente, meu Deus, que barulho é esse que tá acontecendo? Então, a gente tem essas questões, né, de estarmos dentro da cidade, né, mas a gente também tem tentado explorar outros ambientes, mas enfim, falando desse em específico, que tem sido bastante parceiro da gente, a gente promove algumas vivências por lá, dentre elas meditação na natureza, banhos de floresta. E aí, falando um pouco do que é o banho de floresta, né? Essa prática que se chama Shirin-yoku, em japonês, porque ela nasce no Japão nos anos 80. E, basicamente, assim, né, fazendo a tradução para o português, seria banhar-se com todos os seus sentidos na atmosfera da floresta. Então, é realmente uma proposta reconectiva, assim,
diferente de você entrar num ambiente natural, num parque, por exemplo, e fazer uma caminhada. O banho de floresta ele é um pouco além disso. Então, é você explorar a sua sensorialidade com relação à floresta. Tem tempo de duração, tem protocolos a seguir e tudo mais. Então, hoje, o que a gente tem assim de estudo científico nessa área, assim, da reconexão da ecopsicologia, em grande maioria, vem dos banhos de floresta, principalmente, né, desses do Japão, mas já está atingindo o mundo todo. E aí a gente também tentando adaptar, né, como você falou, para o banho de cerrado, para a gente também buscar essa conexão que falta com o cerrado, que é um bioma diferente, que tem as suas especificidades, né? Porque o que a gente vê, assim, quando a gente aprende sobre o banho de floresta, a gente pensa muito mais em florestas mais densas, nessas matas ciliares, ou, enfim, essas que ficam mais perto de encosta, né, que é mais verde, mais robusta, mas também pensar no nosso bioma aqui, né? Então, a gente também procurando adaptar para um banho de cerrado, para entender as nossas árvores tortinhas, né? A mata que é um pouco mais baixa, enfim. E deixa eu ver o que mais. É invertida, né? Dizem que é invertida. Exatamente. Bom, nos nossos banhos de floresta, oferta tanto para uma proposta para pessoas adultas, né, que tem ali um momento de silêncio, introspecção que é mais profundo, mas também a gente viu uma demanda bastante interessante e crescente de famílias. Então a gente oferece alguns banhos que são para crianças né, e seus parentes, suas famílias. E tem sido muito legal, assim, a gente até comentou esses dias o quanto que, quando a gente promove esses banhos de floresta com famílias, nenhuma criança em nenhum momento pede tela. Isso nunca aconteceu. É muito surpreendente, assim, porque a gente repara, né? Assim, todo mundo convive com crianças, né? E isso nunca ocorreu, assim. Esse é o nível de entretenimento que a floresta é capaz de causar, né, na vivência da criança. E eu acho até importante fazer um parênteses, né? Que eu acho que a Juliana estava falando um pouco sobre isso. Hoje a gente já tem, né, o transtorno de déficit de natureza, que não é um transtorno realmente classificado como uma doença psíquica, mas ele é mais num cunho reflexivo, né, mais filosófico, mas que traz essa desconexão das crianças, né? Isso que a Isis falou também, né? E é muito curioso quando a gente está do outro lado e a gente vê a conexão. Ela é natural, né? A criança simplesmente vê aquilo dali como natural, né? Então, a gente também tem promovido rodas de conversas, essas rodas às vezes presenciais, depois de alguma atividade que a gente fez, ou rodas online também. A gente fez uma que foi muito interessante, que foi sobre a ansiedade. E aí apareceram, né, não curiosamente, bastante pessoas que são ativistas, né, que trabalham, já trabalham na área de alguma forma, trazendo, né, o quanto que é difícil estar trabalhando na área, porque é realmente sair dessa coisa, dessa normose, né, para repensar, para começar a dialogar de um outro lugar, né? Então isso gera ansiedade, isso gera depressão, enfim, e outros transtornos mentais que precisam ser vistos, né? Então, poder abrir esses espaços também tem sido muito interessante, assim. Eu acho que não curiosamente apareceram pessoas, né, ativistas e pessoas que trabalham na área já. Além disso, a gente também está envolvidas em outros projetos que tenham, que trazem esse olhar ecopsicológico, então, assim, que trazem esse espaço reflexivo, né, de pensar na psicologia, na saúde mental, sim, mas nessa saúde mental atrelada à ecologia. Uma coisa não dá para funcionar sem a outra. E não dá para ser um movimento de, mais uma vez, a gente ir lá e ter os benefícios da floresta. Ah, eu vou tomar um banho de floresta porque é ótimo para mim, né? Não, peraí, calma aí, né? A gente estaria, de novo, tendo uma posição utilitarista com relação ao ambiente natural. Então, é desenvolver essa reciprocidade. E aí, no meio disso tudo, acaba que, né, gera-se uma educação psicoambiental, digamos assim, né? Então, tudo que a gente faz tem esse olhar ecopsicológico, né? De ter uma espécie de
de transversalidade mesmo, né? Assim, então, até o próprio banho de floresta, eu acho que ele é muito educativo por si só, né? E eu acho que é até importante dizer, assim, que hoje em dia, o que a gente vê cientificamente, né, as comprovações científicas do banho de floresta, é o quanto que ele pode ser preventivo para diversas coisas, seja pressão alta, pressão baixa, seja por questões de sono, questões emocionais. Existe um fator corregulador, né, a gente está em ambientes naturais. E isso já tem sido estudado mais profundamente. Já, algumas coisas a gente já consegue compreender do porquê que funciona dessa maneira, né? Então é muito interessante perceber que hoje algo que é tão natural, assim, que se você, sei lá, se a gente perguntar para os nossos avós, sei lá, para os nossos, né, ou para pessoas que têm, né, seja pessoas indígenas, quilombolas, pessoas que estão centradas na terra ali de alguma forma, talvez elas falem isso. Ah, fiquei mal, sei lá, fiquei triste, fui dar uma caminhada lá no parque, né? Fui dar uma caminhada na lavoura, sei lá. Por quê? Porque isso tem um fator regulador. Ancestralmente a gente sabe disso. E hoje, com os estudos, né? Com os estudos acadêmicos e científicos, a gente está conseguindo dizer o porquê, né? Por que isso acontece? Então, esse fator científico também entrando nessa esfera que é uma esfera bem sutil, digamos assim, né? Tô esquecendo de alguma coisa aí, menino? Eu vou só colocar, Uhum. vou até colocar aqui a fala que a Beth colocou aqui, Beth Silva, que ela falou que na casa dos meus avós, todo o sustento deles eram cultivados no quintal de casa, fazendo o gancho com o que você acabou de falar. Existem também pesquisas que comprovam que o simples ato de ter um jardim, de fazer jardinagem ali em casa, o estado que você entra quando você entra em contato com uma planta, que você está mexendo com o solo, é o mesmo estado meditativo de uma meditação. Então, querendo ou não, é como se fosse uma meditação ativa, né? Que está acontecendo ali. Então, ali, com aquele simples contato com o solo, com o seu jardim, você já está meditando, você já está acalmando, né, o seu corpo, a sua mente. E isso é uma coisa que faz sentido, novamente, né? Nós sabemos disso, que o contato com a natureza é importante e ele regula, assim, muitas coisas no que acontece, né? O nosso corpo, ele somatiza. A gente somatiza muita coisa e a gente acha que não. E também é interessante ver que quando a gente faz essas atividades, a gente percebe isso, né? A gente percebe o quanto a gente precisa dessa conexão e quanto, novamente, é aquela informação que a gente sabe, só que a gente parece que entra por um ouvido e sai pelo outro. Então, está sendo muito bonito fazer parte, acho que todas nós podemos falar isso agora, desse movimento. Você também, eu acho, que pode falar como está sendo bonito a gente fazer parte de um movimento de reconexão. Porque todas essas atividades, tudo isso é de reconexão, não só com a gente, mas com a natureza. E uma coisa é a outra, elas são iguais, não existe separação. E o quanto isso é benéfico. E é comprovado, né? Hoje a gente pode pegar um papel e falar, não, você precisa fazer um banho de floresta, seu ferro tá baixo, sabe? Assim, você somatizou alguma coisa aqui, e não assim excluindo o tratamento médico, né, gente? Não é isso que a gente tá falando. Mas assim, de um complemento importantíssimo pra gente, né? E que bonito que a gente tá tendo contato com isso novamente. Eu queria só falar isso. A gente não tá te ouvindo, Alexandre. Desculpa. Só aproveitar, né, o que a gente estava falando, às vezes também a questão do contato, né? Às vezes o contato ele é muito rápido e ainda assim pode mudar o dia do sujeito de uma forma bastante positiva, né? Aqui em Campo Grande a gente tem um fenômeno, na verdade, se a gente for pensar, é em função de desequilíbrio ambiental, mas a gente acaba associando, né? Que é a questão das araras na cidade. Aqui é uma das cidades que mais tem araras e com ninhos, e tem uma instituição aqui já de mais de 30 anos que monitora. Então, assim, é um processo bastante intensivo. Então, tem muita arara aqui pela cidade, né? E às vezes você vai conversar com alguém que está muito bravo por causa do trânsito, ou está muito bravo por conta de alguma coisa. Aí você fala assim, mas você não viu nada de legal? Eu vi as araras. Aí, a hora que você fala de eu vi as araras, ou eu ouvi as araras, aí a coisa vai para um outro lado, né?
Então a pessoa ali, para aquele instante, às vezes só ouviu, né? Nem viu, ou tá vendo ela pousada em algum canto ali, e já muda, né? E isso, assim, poxa vida, é o mínimo de contato, né? Você tá vendo ali uma vida, um animal, e muda o dia da pessoa, né? E se a É, e gente puder entender que isso é positivo e puder reforçar esse tipo de situação pelos caminhos que vocês estão apresentando e por outros, eu acho que a gente tem. É positivo pra gente, né? sim. E eu até deixo o convite aqui, né, para quem está nos assistindo, ouvindo agora, e, enfim, para os alunos que vão nos ver e nos ouvir num futuro próximo, um convite, assim, né, de você também poder fazer isso, né? Mais do que contato, conexão. Então, se você tem um parque urbano ou algum, né, uma chácara de alguém, e você puder, né, entrar nesse espaço com muito respeito, com muita presença, ativar ali, né, os seus 5 sentidos, observando, olhando, por exemplo, as diferenças de verde no local, respirando com mais consciência, né, de repente botando o pé descalço no chão. E ir fazendo isso, né? Assim, enquanto que isso for natural para você, né? E na sequência, aceitar os convites que a natureza, aceitar os convites que aquele espaço está te fazendo, né? De repente se aproximar de uma árvore, ou de se aproximar de algum bichinho, de algum inseto que está ali, observá-lo, né? Nada mais é do que trazer esse espaço da consciência. E aí, por exemplo, você não moro perto de um parque, estou super dentro da cidade. A gente pode fazer isso com uma plantinha dentro de casa, observar ela nascendo, né, brotando, crescendo, tocar, né, fazer esse espaço da sensorialidade, tocar nela, perceber que o que está acontecendo entre você e ela ali é um ciclo, né, da respiração, que ela depende de você e você dela, né? Então, e trazendo isso, eu brinco assim, né? A gente pode andar na rua e ir percebendo pelo concreto aonde nasce aquele musguinho, aonde nasce aquela plantinha. Isso é a potência da vida. Ela nasce no meio de um concreto, né? Então, se a gente não precisa estar numa floresta, o que eu quero dizer, né? O ideal é que a gente até esteja, mas se a gente não estiver, a gente consegue fazer isso dentro de casa, a gente consegue fazer isso indo do trabalho para casa, observando o chão, observando, né, o clima, o céu, enfim, ou tendo essa relação, por exemplo, com o pet, né, ou com os outros animais, trazendo uma espécie de conexão mesmo, mais do que contato, né? Conexão, se sentir conectado com aquele outro bichinho, com aquele outro, enfim, ser vivo que está ali também. Só aproveitando assim, né, né, que vocês foram falando, logo no início a minha sobrinha entrou, não sei se ela está presente ainda, mas ela tem uma camiseta que está escrito em inglês, que não tem uma segunda Terra, né? Não tem um segundo planeta Terra. Então que a gente tem que se virar com esse aqui. E aí, de fato, né, quando a gente vê a plantinha nascendo no meio do concreto, a árvore nascendo no meio de uma casa abandonada, eventualmente a gente tem que se recordar, né, ou se reconectar com o seguinte, né, a natureza está aqui, ela vai permanecer, talvez a gente é que seja passageiro nesse, bom, somos passageiros, né, mas que, né, a gente enquanto espécie hegemônica e dominante, não sei, talvez a gente por conta própria vá se desorganizando de tal ponto que não estaremos mais aqui, né, mas a natureza vai. Talvez não seja a natureza que a gente conhece, talvez não seja a natureza que ensinaram pra gente, mas ela dá um jeito, né? E Sim. seria interessante que a gente pudesse dar um jeito com ela também, né? Seguir essa mesma situação. Crescer com ela, eu acho, né? O quanto que a gente Sim. aprende, o tanto de conhecimento que a gente está perdendo por essa falta de reconexão. E também, como a gente está falando para um público, né? Esse vídeo é para um público mais jovem, o senso de si, né? Quem sou eu? Para você até se reconectar com você, que eu quero, né? O que eu vou fazer em determinada situação? Quem sou eu? Se encontrar é se encontrar com a natureza. É uma coisa igual a outra. E eu tô me repetindo muito hoje, mas é basicamente isso. E se a gente puder crescer com ela, né? O quanto que a gente pode avançar por, por nós mesmos, mas como até uma sociedade, né? O quanto a gente pode avançar em companhia, né? Juntos, tentando crescer, criar um futuro, né? E é possível, gente. Hoje a gente tem tudo à nossa disposição. É só a gente mudar o foco.
Senhoras, meninas, a gente está chegando, né, nos finalmente aqui do horário que a gente programou. Tem alguma coisa que vocês gostariam de acrescentar? Tem alguma informação que vocês gostariam de frisar? Fiquem à vontade, por favor. Na verdade, eu vi que tem Queria só falar uma frase que me impacta muito, né? Que tá implícito, né, no banho de floresta, que é para a gente fazer, teoricamente, né, o banho de floresta, a gente precisa de floresta em pé, né? Então, é realmente algo educativo, né, o banho de floresta. E eu acho que muito em paralelo com a pergunta, né, que acho que é Prof. Júlio enviou aqui, que, né, tem comprovado que no banho de floresta as árvores elas produzem substâncias chamadas fitoncidas, né? E são esses fitoncidas que produzem esses efeitos, né, em nós do cortisol, né, entre outros efeitos, que, que causam na gente, que impacta diretamente a nossa saúde mental, né? As meninas falaram, né, um pouco sobre esses benefícios do banho, né? Justamente por conta desses fitoncidas, né? Sim. Então, acho que daí vem muito essa importância, né, dessa preservação, de manter a floresta em pé, né, dessa preservação do ar, da água, da terra, né? Sim. Que estamos todos conectados. Sim, e só para adicionar uma coisinha rapidinho, eles diminuem o nível de cortisol, que o cortisol é o hormônio do estresse. E isso é uma pesquisa comprovada. Imagino que a gente ainda não comprovou que não só as árvores beneficiam, mas o banho, né, realmente na água, tocar no solo, né, tocar numa pedra, receber esse ferro, né, estudos que ainda estamos comprovando, mas que estão presentes. Legal. Mais alguma coisa? muitas coisas. Não? Sim. Não, na verdade, dá para falar bastante, né? Dá para contar muito caos de Cerrado e Pantanal. Tem muita coisa. Muito. Acho que só por último, aproveitando que eu falei de Cerrado e Pantanal, tem uma frutinha, talvez tenha um outro nome aí, né, próximo de Brasília, que é a guavira. A guavira, aqui no estado do Mato Grosso do Sul, tradicionalmente, né, era super mega utilizada pelos povos tradicionais aqui, ou mesmo o pessoal, os mais antigos, por assim dizer, né, e simplesmente não existe. Não que não exista mais, né, mas não existe mais em quantidade, né, que as pessoas conheçam. Então você vai falar com um adolescente, ou mesmo com algum jovem adulto, eventualmente ele até ouviu falar, mas ele nunca mais viu, não sabe que gosto tem, que cheiro tem, nada, né? Então as coisas acontecem. E meninas, senhoras, agradeço muitíssimo a atenção de vocês. Muito obrigado por a gente poder dialogar. Tenho certeza que quem puder assistir em algum momento aqui esse nosso diálogo vai ter alguma ideia e vai buscar fazer alguma coisa para si e para o planeta como um todo. Muito obrigado. Obrigada a você. Muito obrigada, Alexandre. Obrigada, gente. Tchau, gente. Até mais. Qualquer coisa, estamos por aqui. Tchau. Tchau, até logo.